Olá, meus irmãos, que a doce paz de Cristo seja sobre vocês, sobre sua casa. Uma reflexão, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica, com ações de graça. A ansiedade é o estrangulamento emocional, é o estrangulamento da alma e é o mal do século 21. Suicídios, destruições de lares, filhos, casamentos, relacionamentos têm sido gerados por causa da ansiedade em excesso. Eu escrevi aqui algumas coisas. Ela é o mal do século 21. É a mãe das neuroses, segundo os estudiosos da área. Talvez seja a doença mais democrática da nossa geração, porque quase toda a população está tomada ou com um certo efeito dessa palavra chamada ansiedade. Ela atinge crianças, jovens, adultos, velhos, ricos, pobres, negros, brancos, ela atinge todas as classes. A palavra ansiedade na língua grega significa estrangulamento, é apertar o pescoço, é tirar o oxigênio, é sufocar. É isso que é os efeitos da ansiedade na vida do ser humano, no corpo, no dia a dia. Ela rouba as nossas forças, ela embaça nossos olhos e tira de nós a perspectiva do futuro. É por isso que muitos se desesperam, é por isso que muitos entram em colapso e suicidam, tiram suas próprias vidas, porque ela gera a perca da perspectiva de um futuro melhor, de você conseguir mudar a história, passar por cima e vencer. A pressão da vida moderna, a falta de comunicação do lar, o isolamento das pessoas e a ausência da comunhão com Deus abrem a porta para a ansiedade. Mas a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Precisamos lançar, colocar diante de Deus as nossas ansiedades. 1 Pedro diz: lançai sobre o Senhor a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quando nós conseguimos entender isso, filtrar isso, nós vivemos melhor. Há muitas pessoas asfixiadas pela ansiedade, vivem atormentadas, sem paz e sem descanso na alma. Jesus, porém, nos ensina a lidar corretamente com a ansiedade. Ele já sabia, ele foi tentado, ele foi provocado também pela ansiedade quando na terra passou. Ele dá um exemplo para nós das aves do céu e dos lírios do campo. A criação de Deus é o antídoto contra a ansiedade. Os pássaros não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, diz a Bíblia, mas Deus os alimenta, Deus supre suas necessidades, Deus cuida deles perfeitamente. Os lírios do campo se vestem garbosamente, apesar de não trabalharem nem tecerem, contudo nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Eu estou lendo Mateus capítulo 6, versículo 28 e 29, quando Jesus combate a ansiedade, comparando-se aos pássaros e aos lírios do campo, que não trabalham, não semeiam, não fazem movimentos
para serem cuidados, mas Deus os cuida e os protege. O apóstolo Paulo diz que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Antes devemos apresentar a Deus em oração nossas necessidades. Quando estiver ansioso, aflito, dobre o joelho, chore diante de Deus, clame a Deus. Deus enviará o refrigério à sua alma. Deus enviará o vento que tranquilizará a sua alma, sua mente, o seu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor no Salmo 46. Quero deixar aqui, o apóstolo Pedro diz que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Olha, um diagnóstico da ansiedade. Jesus fala sobre os malefícios da ansiedade no Sermão do Monte. Na Bíblia, ele destaca alguns pontos sobre a ansiedade. Primeiro, a ansiedade é inútil. Por mais que mergulhamos na ansiedade, não podemos acrescentar sequer uma hora à duração da nossa vida. O fato de ficarmos ansiosos não ajuda em nada, mas com as suas próprias forças, com os métodos humanos, às vezes você não vai conseguir tranquilizar sua alma, mas vai orar, vai buscar, vai clamar a Deus, que Ele mandará refrigério do alto para tranquilizar sua alma. A ansiedade drena as nossas forças, rouba a nossa vitalidade e tira os nossos olhos daquele que está no controle da situação, que é Deus. Se você tirar os olhos de Deus e começar a olhar para esta vida, para esta terra, para as tribulações, para as dificuldades, para as coisas ruins que estão acontecendo, você vai se mergulhar na ansiedade e poderá até sofrer terríveis doenças em seu corpo. Segunda, a ansiedade é prejudicial. A ansiedade é ocupar-se de uma situação antes dela acontecer. Aquela questão que muitos sofrem mesmo antes de acontecer, ou às vezes nem vai acontecer e a pessoa já está mergulhada no sofrimento. Que Deus te ajude a superar e a controlar isso, meu irmão, minha irmã. Agora, ocupar-se de um problema antes que este aconteça é sofrer desnecessário ou sofrer duplamente. Está provado que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca chegaram a acontecer. Olha o que é a nossa mente. Ela cria, ela faz uma tempestade. Jesus disse que devemos observar as aves dos céus, mesmo não semeando nem colhendo, Deus as alimenta. Da mesma forma, os lírios. Valemos muito mais do que os pássaros e as plantas. E se Deus cuida dos pássaros, dos lírios, das plantas, desta vida que Ele criou, certamente Deus cuidará de ti, cuidará da sua casa, cuidará dos seus filhos, cuidará do seu presente, do seu futuro. Confia em Deus, lança sobre Deus as suas ansiedades. E para terminar essa palavra, essa reflexão, a ansiedade é sinal de incredulidade. Creia mais em Deus. Jesus diz que os gentios que não conhecem Deus e que se preocupam com o que devem comer, beber, vestir, mas nós, os filhos de Deus, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, confiar em Deus, depositar nossa confiança em Deus. A ansiedade é falta de fé no Deus da providência. Ficamos ansiosos porque deixamos de crer que Deus é poderoso para cuidar da nossa vida. Ficamos ansiosos porque queremos ficar no controle da situação, em vez de depositarmos aos pés do Senhor as nossas causas. Confie em Deus e lança sua ansiedade em Deus, e o refrigério do alto virá sobre a sua alma. Deus te abençoe.